A Academia Brasileira de Letras saúda a intelectualidade francesa que está do outro lado do Atlântico. Nós estamos felizes em reverenciar a memória de Sérgio Corrêa da Costa, naquilo que na personalidade dele é tão importante: convergência. O Sérgio foi, pela atividade que desenvolveu, um homem de convergências, de buscar a diáspora ao contrário. E o livro dele é exatamente isso. É um livro de encontros, de enlaces. A atividade intelectual que a academia entende como preponderante é exatamente essa de valorização da língua e de fazê-la como coisa viva, sempre incorporando, sempre se espichando como meio de comunicação, mas não de comunicação, não apenas para dizer, mas para compreender. E isso me parece muito claro no livro que hoje festejamos, nesse tema da palavra que, como disse com a precisão costumeira a escritora Nélida Pion, é uma palavra de viagem, é uma palavra viajante. Nós viemos de um povo viajante. Portugal era um povo marinheiro, um povo viajante, um povo do mar de longo. Pois nós queremos também que as nossas palavras sejam sempre palavras para um mar de longo. Afinal de contas, vou insistir em Portugal: há mais marés que marinheiros. Então precisamos muito, na maré das palavras, encontrar sempre formas de convivência e de convergência. Agora, gostaria que o nosso confrade Arnaldo Nisquet passasse a conduzir os trabalhos desse encontro. Muito obrigado, presidente Marcos Vilaça. Agora a nossa programação, que fazemos aqui da nossa sala de videoconferências na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. Fazemos pela segunda vez, já a primeira foi com a Academia das Ciências de Lisboa e agora temos o privilégio de estar fazendo isso com especialistas franceses ligados à Academia Francesa e também à nossa querida Unesco. Agora queremos ouvir a palavra do Dr. Ernesto Bertolarra, que fará a saudação inicial, e nós estamos aqui aguardando, ansiosos a sua palavra. Eu me sinto muito honrado de encontrar aqui, na sede da Unesco, em Paris, para hoje poder dar a minha modesta contribuição à homenagem que nós estamos rendendo a Sérgio Corrêa da Costa, evocando os aspectos característicos de seu livro, Palavras Sem Fronteiras. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer os organizadores por essa iniciativa e também saudar todos os participantes nessa videoconferência. Gostaria de apresentar-lhes as pessoas que estão ao meu lado e que irão intervir. Nós nos encontramos na presença da Henriette Walter, que é professora emérita de Linguística da Universidade da Alta Bretanha e presidente da Sociedade Internacional de Linguística Funcional, membro do Conselho Internacional da Língua Francesa, do Conselho Superior da Língua Francesa e Chevalier da Legião de Honra. Ela publicou várias obras sobre a língua francesa e as línguas europeias, insistindo, sobretudo, sobre a questão da diversidade, dos usos e efeitos enriquecedores da mestiçagem dos idiomas. Aqui do nosso lado, o delegado das línguas da França, Xavier Norto, sobre a comunicação desde 2004, depois de ter sido diretor da cooperação cultural e do francês no Ministério das Relações Estrangeiras. Ele também é um antigo aluno da escola superior e licenciado em letras. Ele efetuou o essencial de sua carreira na diplomacia cultural, exercendo, sobretudo, funções de adido cultural em Nova York e conselheiro cultural na Embaixada da França em Roma, depois em Londres, onde ele também dirigiu o Instituto Francês do Reino Unido.
Jean Prévost, professor de idiomas na universidade, e ele dirigiu um laboratório consagrado ao dicionário e organiza a cada ano a jornada dos dicionários. Há 300 publicações. Obteve um prêmio internacional do Logos com o Dicionários e Novas Tecnologias. Ele faz parte de vários comitês internacionais e dirige, desde 2006, uma coleção de dicionários na editora Bordas. Ele também participa de uma crônica sobre a língua na France Inter. Seu último livro, aparecido em 2006, se intitula O Dicionário Francês, Utensílios de uma Língua e de Certos Costumes. E, finalmente, eu vou me apresentar. Eu me chamo Ernesto Bertolaia, sou diretor em Ciências Políticas e ocupo a função de diretor da promoção do ensino das línguas dentro da União Latina. Eu exerci a função de jornalista, de responsável de recursos humanos e de professor universitário. Eu sou autor de várias obras e artigos no campo da política linguística e também chevalier da Ordem da Palma Acadêmica. A vós todos no Brasil, senhores acadêmicos, senhor Arnaldo Nisquier. Agora, vamos iniciar propriamente os nossos debates com a palavra do professor Evanildo Bechara, que é hoje o secretário, ele é o tesoureiro da Academia Brasileira de Letras. Homem importantíssimo porque ele cuida das finanças da academia. É um prazer estar participando desta justa homenagem ao nosso querido e saudoso Sérgio Corrêa da Costa. A mim me coube o título O Purismo Linguístico e eu alterei para o purismo linguístico de ontem e as palavras sem fronteiras de hoje. No início das nações modernas, o grande empenho nacional era estabelecer e garantir as fronteiras territoriais cujo selo de identidade política estava garantida pela elevação da língua nacional. Uma das motivações desse empenhamento nacional consistia no esforço para assegurar-lhe a pureza do idioma, repelindo as invasões de palavras e expressões advindas de línguas de povos com os quais, muitas vezes, se tinha entrado em contactos hostis, em defesa do seu território nacional. Michel Béréal, o grande linguista francês, mestre de gerações, atribuiu muitas das perseguições aos termos estrangeiros à continuação, no plano da língua, a essas tentativas políticas, luta em glória pelo que conhecemos da marcha constante dos idiomas. Nos tempos modernos, os contactos culturais, políticos e tecnológicos das nações alteraram consideravelmente os conceitos dessa visão reducionista do purismo linguístico, delimitando o léxico de um idioma vivo ao espaço existencial de uma civilização isolada do que vai pelo mundo. Os empréstimos lexicais advindos dos mais variados campos do progresso cultural e tecnológico passaram a ser compreendidos como resultantes naturais de um comércio íntimo e frutuoso entre nações. Essas palavras sem fronteira passaram a formar um bem comum das nações, de que o livro do acadêmico historiador e filólogo Sérgio Corrêa da Costa nos oferece excelente
e rico repositório. Nesta obra se reflete a história externa dos idiomas e de seus múltiplos contactos, de que resulta o imenso caudal das palavras sem fronteira, numa resposta inovadora e rica ao antigo conceito de purismo linguístico. Eu gostaria de assinalar, agradecendo as palavras do professor Evanildo Bechara, que se encontra conosco à mesa, o diretor da Biblioteca Rodolfo Garcia, que é seguramente a mais moderna do Brasil. Jornalista Murilo Melo Filho, que é também escritor. Um dos seus livros, chamado O Desafio Brasileiro, foi um best-seller, ou continua sendo, porque ainda até hoje é muito vendido. Está conosco também Murilo Melo Filho, que depois fará o seu pronunciamento. Agora eu tenho um prazer enorme de passar a palavra à professora doutora Henriette Walter, para que ocupe os seus 5 minutos. Bom, eu gostaria de começar de lembrar-lhes que eu conheci o Sérgio Correia da Costa há mais ou menos uns 10 anos, graças ao Maurice Rion, que lhe indicou, falou do meu interesse sobre o seu livro, As Palavras. Eu havia publicado A Aventura das Palavras Francesas e, alguns anos antes, um dicionário de palavras estrangeiras com o meu marido, Sérgio Geraldo Walter. Nós admiramos a cultura desse diplomata brasileiro e também o seu aspecto de príncipe, que contrastava com a maneira modesta que ele tinha de se dirigir àqueles que sabiam muito menos do que ele. Sérgio da Costa e eu trocamos muitas ideias sobre o trabalho que ele havia começado, por seu trabalho Palavras Sem Fronteiras, e a Maria Isabel o acompanhou para a execução final do livro e que está sendo homenageado hoje na exposição multimídia do Rio e que é a trama mesmo das nossas discussões atuais. Em que essa obra me parece ser importante? Há pelo menos 3 razões. Enquanto que os dicionários e ensaios sobre os empréstimos léxicos trabalham sobretudo os intercâmbios entre apenas 2 idiomas, como, por exemplo, a parte francesa no inglês, os arabismos em espanhol e vice-versa, o Sérgio da Costa estendeu o seu campo de estudo para 8 idiomas. Eu gostaria também de sublinhar que essa obra é um verdadeiro tesouro para os linguistas que trabalham sobre esse terreno, de mais de 16 mil verbetes, em que cada palavra imigrada vai figurar em seu contexto com uma indicação precisa da obra, do jornal onde ele foi retirado e também a data de seu surgimento. Nós temos dentro desse livro Palavras Sem Fronteiras, mas não sem passaporte. As outras 2 razões para o interesse e importância dessa obra têm a ver com as 2 surpresas que os resultados irão proporcionar. A primeira surpresa tem a ver com que seja o francês que mais tem exportado palavras para os outros idiomas, com uma ligeira dianteira frente ao inglês. Mas eu gostaria de precisar que, por um lado, há palavras diferentes e, por outro lado, a frequência do uso, a soma de frases nas quais essas palavras foram empregadas. Se eu pegar as diferenças entre o número de palavras diferentes em inglês vindas do inglês, eu irei encontrar mais ou menos 1.000, um pouco mais, mas em francês será um pouco mais de 900, ou seja, o francês estaria um pouquinho abaixo, mas se eu tomar o número de verbetes, de ocorrências, no caso, seria um pouco mais de 4.000 em inglês, enquanto que em inglês seria um pouco mais de 4.300. Isso mostra, então, que a soma total é mais importante em francês do que em inglês. O que é curioso também é que os idiomas que vêm depois vêm muito distantes, ou seja, o latim vem bem
bem mais longe, bem mais distante. Eu estava falando que nós estamos nos 4.000 e para o latim nós estamos no 2.000, mas se chegarmos ao italiano estamos nos 1.000 e se formos ao espanhol estamos nos 600 e assim por diante. Então, nós temos que fazer essas nuances quando falamos de valores de importância. O que vai renovar, aparecer de forma inesperada as nossas ideias sobre o latim, que sempre foi considerado como uma língua morta desde que se desenvolveram as línguas romanas, contra toda expectativa, depois do francês e do inglês, é justamente o latim que vem em terceira posição, bem distante do italiano ou do espanhol. Uma precisão não é apenas o vocabulário latino que evoluiu, como, por exemplo, falamos canem, que virou chien, cachorro em francês, cane em italiano, o cão em português, mas de verdadeiras palavras em latim, tais como existiam na época de Cícero, como, por exemplo, em francês, cursus, campus, curriculum e vice-versa, ou a priori. E, para terminar, para adicionar um pouco mais a essa surpresa, eu gostaria de dizer que o inglês, que não é uma língua romana, que não é uma língua que veio do latim, é aquela que está onde estão mais presentes as palavras em latim em sua forma original. Obrigada, senhora professora. E agora vou passar a palavra para o Brasil, ao acadêmico Arnaldo Nisqui. Eu agradeço a apresentação dos especialistas, doutora Henriette Walter e doutor Evanildo Béchard. A professora Henriette falou na palavra ou na expressão a priori. Nós chamamos aqui a priori. Ela chamou a priori. Isso mostra que essas palavras sem fronteiras, elas têm, na verdade, pequenas mudanças fonéticas, mas a escrita é a mesma, o que facilita bastante a compreensão. Eu fiquei muito feliz com as lembranças que ela fez dos estudos do nosso confrade Sérgio Correia da Costa, e lembrou que essa relação ela existe com a língua inglesa, porque, inclusive, nós podemos conversar depois sobre o significado da internet na expressão do uso de palavras inglesas, mas falou também no italiano, falou também no espanhol e falou também no latim, que para nós se transformou, por medida oficial, numa língua praticamente morta, mas que não morreu, que continua sendo utilizado o latim, porque a nossa origem é o latim vulgar, nós todos sabemos disso. Então, fica no ar a nossa preocupação em defesa da latinidade. Isso foi dito já por diversas ocasiões e principalmente numa ocasião em que estivemos na França, numa reunião com a Academia Francesa, dirigida da parte francesa pelo nosso extraordinário escritor Maurice Drouin, e na parte brasileira pelo então presidente da Academia Brasileira de Letras. Nós conversamos muito estrategicamente, o governo da França e o governo brasileiro, sobre a importância de nós defendermos a latinidade contra o avanço de outras línguas, como é o caso da língua inglesa, em que, vamos dizer assim, há hoje quase predomínio, devido principalmente aos recursos eletrônicos representados pela internet. E, para concluir essa parte, apenas dizer que, em comum, os dois elogiaram muito, merecidamente, o trabalho de pesquisa desse viajante literário que foi o embaixador e acadêmico Sérgio Correia da Costa. Isso, para nós, é um motivo de orgulho.
Eu quero assinalar a presença entre nós também do jornalista e escritor Murilo Melo Filho. Eu quero assinalar e reiterar, porque ele é uma peça fundamental na realização deste evento. Com a palavra agora, a acadêmica, premiada, escritora, romancista, Nélida Pinhol. Bom dia, Rio de Janeiro, boa tarde, Paris. Louvo Sérgio Corrêa da Costa, um homem admirável que deixa um legado precioso, e louvo justamente a palavra que ele tanto amava. Essa palavra itinerante, essa palavra que se empenha em justificar sua existência junto ao ser humano, porque ela é de uma origem espúria, uma palavra solidária, uma palavra socializada, uma palavra que viaja pelo mundo, que por ser itinerante, não somente expressando as necessidades humanas, a carência, mas levando o seu peso histórico, a sua densidade linguística para os outros países. Porque se uma palavra foi criada por conta da necessidade dela existir e descrever essa necessidade humana, em algum rincão geográfico, em algum ponto do planeta, também essa palavra é necessária, esse conceito que é transportável. A mim me parece que a palavra não é você quando se apropria dela, não é uma apropriação indevida. Ela presta uma homenagem à cultura de um país. A palavra, mesmo estrangeira, quando chega a um outro país, é porque ela leva um conteúdo indispensável e que fazia falta. Penso que a carência inventa a palavra e a carência cobra de outros idiomas esta mesma palavra. Por exemplo, eu poderia dar, me lembrei agora, quando os portugueses navegavam pelo mundo, né, levando suas mercadorias, levando suas ideias, seus ideais expansionistas, né, eles chegam ao Oriente e criam uma palavra que era comodidade, ou seja, comodidade no sentido dos objetos que trariam comodidade ao convívio humano, à modernidade humana. E essa mesma palavra, séculos depois, é hoje utilizada com galhardia pelo mundo anglo-saxão como se fora uma invenção anglo-saxônica, é commodity. E os brasileiros hoje repetem, dizem commodity, ignorando a sua etimologia, a sua origem luminosa, no momento em que Portugal expandia, velejava pelo mundo. De modo que sempre, evidentemente, não podemos aceitar excessos de importação verbal que possa danificar a utilização prática de um idioma. Mas não vejo por que certas palavras que são quase uma síntese do desejo humano não possam ser absorvidas pela comunidade humana. Porque penso que uma palavra é um repertório de emoções, é um repertório civilizador, de modo que pode ser emprestado com legitimidade para que as pessoas de outros países, de outras sociedades, de outras estruturas psíquicas possam absorvê-la. De todos os modos, todos nós aqui reunidos somos seres da palavra, amantes da palavra, e acreditamos que esse universo verbal completa o nosso espírito, não pode ser silenciada a palavra deve estar em todos os lugares, não é? Ela tem um potencial geográfico, um potencial anímico, um potencial de compreensão, de expressão. Dá gosto de imaginar que falar, enunciar, é uma maneira de esclarecer quem somos. De rastrear a nossa origem, né? A palavra, ela tem uma gênese coincidente com o ser humano. Portanto, não há como apagar uma palavra, porque uma palavra que se apaga é como se estivéssemos apagando um conceito. Eu costumo pensar e dizer que não se pode varrer uma palavra para debaixo do tapete, porque não é uma poeira que você elimina e faz desaparecer.
é um pensamento, um conceito que você apaga. Portanto, é um empobrecimento perigoso. Eu diria mais o seguinte, que o livro de Sérgio Corrêa da Costa é um livro precioso e que incita a todos nós, não é, levá-lo adiante, a sua prática, a sua experiência e o seu precioso legado. Muito obrigada. Quando Nélida Pinhon falou sobre o tema que ela propôs, a palavra viajante, evidentemente que ela demonstrou a preocupação que não é só da sua experiência. Estão ouvindo bem em Paris? Acho que sim, não é? Eu vou concluir a observação sobre a palavra viajante de Nélida Pinhon. Ela é uma escritora que revela em todas as sessões da Academia Brasileira de Letras o que ela própria denomina de a paixão pela palavra. E, particularmente, ela é uma apaixonada pela latinidade. Muitos prêmios recebidos no mundo hispânico, muitos prêmios recebidos aqui no Brasil. Então, ela reforçou o que nós aqui pensamos sobre a obra, a grande obra do historiador e acadêmico Sérgio Corrêa da Costa. Agora eu vou devolver a palavra ao coordenador na França, Dr. Ernesto Bertolarra. Madame le professeur Henriette Walter. Senhora professora Henriette Walter, depois de um breve comentário sobre a apresentação da acadêmica Nélida Pinhon, eu gostaria de retomar a questão da palavra viagem das palavras, lembrando-lhes que as palavras viajam, mas que elas têm várias etapas. Por exemplo, Sérgio Corrêa da Costa nos dizia nas primeiras páginas de seu livro que, por exemplo, a palavra elite, boutique, espaguete, o copyright ou saga são pronunciadas em vários idiomas diferentes, sem que as pessoas pensem que são palavras estrangeiras. Eles pensam que são palavras do seu próprio idioma porque se apropriaram dessas palavras. As palavras, às vezes, fazem certas passagens ou para outros dois idiomas, passam por dois outros idiomas antes de chegar ao nosso idioma. Por exemplo, em francês, a palavra chocolate é uma palavra de um idioma ameríndio, do Nahuatl, e nos chegou através do espanhol. A palavra caviar, que é turca, que nos veio através do italiano. Por exemplo, o número 0, a palavra vem do árabe e que nos chegou através do italiano. Nós o sabemos por Fibonacci, Leonardo de Pisa, que o conta no seu livro. Paranoia é uma palavra grega que nos chega pelo alemão. Ele quase que foi inventado. A palavra sketch, que nós pensamos que seja em inglês, é na verdade uma palavra italiana, schizzo, que chegou para o neerlandês, depois para o inglês e que finalmente chegou a nós. E, finalmente, palavras como manga vêm do tamu através do português, banana ou macaca do bantu através do português e, finalmente, acaju vem do tupi pelo português, evidentemente, português do Brasil. Obrigado. E agora vou passar a palavra ao delegado-geral Javier Norto para sua apresentação. Obrigado. O trabalho de Sérgio Corrêa da Costa tem uma importância fundamental porque foi o primeiro a considerar em toda a sua amplidão aquilo que nós poderíamos chamar de fenômenos linguísticos da globalização. Eu penso que nós temos que nos concentrar sobre os empréstimos de um idioma para outro. O autor das Palavras Sem Fronteiras não faz aparecer um fenômeno
fenômeno novo. Em todas as épocas, os idiomas sempre trocaram suas palavras. E essas palavras, em geral, foram assimiladas ao idioma que eles enriqueceram, de forma que, hoje em dia, nós temos muita dificuldade em perceber a palavra abricot através da palavra abricot em francês, que nos chegou através do espanhol e do português. Mas no mundo em que todos os idiomas são, pelo menos virtualmente, em contato com todos os idiomas, as palavras não se contentam em viajar de uma língua para outra, transformando-se, como fizeram ao longo dos séculos, mas se instalam tal qual em vários idiomas ao mesmo tempo e têm uma vocação para constituir uma espécie de vocabulário universal. E o Sérgio Correia da Costa renovou essa reflexão sobre o mito de uma língua universal. É interessante observar isso porque é um dos aspectos comuns, às vezes circulares, sobre a difusão da língua francesa no mundo, e nós conhecemos o discurso de Rivarol sobre a universalidade do idioma francês. Demais, as palavras se empregam da mesma maneira para dizer a mesma coisa em todos os idiomas. Nós temos elite, boutique, gangster, nightclub, ou femme fatale, ou guerrilha, se não em todos os idiomas, pelo menos em um grande número delas. E esse idioma universal é um mito, evidentemente. É um mito porque as palavras guardam o seu perfume de origem e porque somente o léxico se encontra ligado a isso e o idioma não pode ser reduzido ao seu léxico. Ele é composto, é um único corpo, bastante rico. Nós temos quase que 16.000 palavras inventoriadas pelo nosso amante das palavras e ele é feito de palavras emprestadas a vários idiomas. E, ao fazer isso, o Sérgio Correia da Costa, ele vai contradizer uma ideia recebida. A Vulgata, nós percebemos, por exemplo, que o inglês, dito de comunicação internacional, exerceria uma influência quase que inevitável sobre os outros idiomas. Quando ele fez a sua pesquisa, ele mostrou que não era bem assim, pelo menos historicamente, e que os 3 idiomas que mais deram palavras sem fronteiras foram o francês, o inglês e, de maneira ainda bastante surpreendente, como já colocamos, o latim. E nesse trio, o francês teria uma ligeira dianteira frente ao inglês. E nosso autor, então, mostra que o nosso idioma, o francês, ainda tem uma posição importante e, historicamente, ela tem a vantagem de ser anterior frente ao inglês. E deconstruindo, desmontando o clichê, o lugar comum, ele vai nos dar uma mensagem de confiança no futuro do idioma francês. Essa confiança reside, pelo menos em grande parte, na capacidade de um idioma de produzir conceitos e produzir conceitos que não podem ser traduzidos ou facilmente traduzíveis de um idioma para o outro. O Sérgio da Costa observa que a palavra débris, dejeto, foi usado centenas de vezes na imprensa anglófona, mas sem uma palavra conveniente em inglês. O débris em francês seria mais conveniente. No período da Guerra Fria, o idioma francês inventou a palavra détente para designar uma maneira de conceber as relações internacionais. Seria a distensão, e é claro que o nosso linguista, que era um diplomata, e nós diríamos détente, distensão, relaxamento em todos os idiomas. E seria o essencial de todos do Sérgio Correia da Costa, é que a vitalidade de um idioma vai, sobretudo, se apoiar mais do que em conceitos demográficos, econômicos ou sobre o poder, a sua vitalidade e, portanto, a sua capacidade de influência sobre o poder criador da cultura que ela está expressando. E agora eu vou passar a palavra à professora Henriette Walter para um breve comentário da exposição de Javier Nort.
Eu gosto que o Xavier Nor tenha terminado com uma mensagem de esperança. Então não estamos tão mal assim. E eu penso também que esta mensagem de interesse para os outros idiomas também, porque no livro não há apenas um idioma, são vários idiomas presentes e que se misturam e que tomam palavras umas das outras. Eu penso que quando falamos da biodiversidade, quando falamos de plantas que desaparecem, animais que se extinguem, e temos palavras que às vezes não desaparecem, que pelo contrário vão enriquecer outros idiomas. Eu também penso que é uma espécie de confiança que nós possamos dar ao ensino dos idiomas. Falar um idioma é ver o mundo de outra maneira e com todas essas palavras sem fronteiras, há palavras que também entrarão no nosso idioma e que irão permitir ver as coisas de maneira diferente. É também compreender um pouco melhor as pessoas que estão falando esses idiomas, já que temos, por exemplo, acesso a certas de suas palavras e também, talvez, uma boa ginástica do espírito da inteligência, já que as crianças que aprendem um idioma estrangeiro irão entrar no outro idioma e vão trabalhar o seu espírito, a sua inteligência de maneira interessante. Eu gostaria de continuar falando que também é uma lição de tolerância, porque todos os idiomas são, de fato, mestiços. Bom, sim. Agora nós iremos passar a palavra ao Brasil, ao acadêmico Arnaldo Nisquet. Eu devo falar, infelizmente, em poucas palavras, a respeito de um tema que demandaria uma videoconferência só esse tema, que é a influência das inovações tecnológicas nesse mundo eletrônico da sociedade do conhecimento e a sua influência na língua. Na nossa língua, na língua francesa, que nós amamos tanto, até porque a França exerceu uma influência cultural sobre o Brasil durante séculos. Não foram poucos anos, nem é uma influência recente. Desde o século XVIII, passando pelo século XIX, chegando inclusive ao nosso maior escritor, Machado de Assis, que era um fã incondicional da língua francesa, se deixou influenciar muito pela língua francesa, até chegar no século XX ao início da Segunda Guerra Mundial. A influência francesa se fez presente e muito forte durante esse tempo todo. Depois, com a Segunda Guerra Mundial e o avanço da cultura inglesa através dos norte-americanos, através da televisão, do cinema, do rádio, até da própria música, houve uma, eu diria, uma prevalência da cultura inglesa sobre a cultura francesa entre nós, o que não diminuiu nem um pouco o amor que temos pela França e pela sua cultura. Hoje, a preocupação é grande. Eu conversei recentemente com a Michele Correia da Costa, esposa querida do nosso embaixador e acadêmico Sérgio Correia da Costa, e ela me perguntou o que se pode esperar da cultura brasileira, do enriquecimento da cultura brasileira, com a chegada entre nós, ainda este ano, da TV digital. Como sabem, o Brasil adotou o modelo japonês de hardware na TV digital, mas nós temos que produzir os programas em português. E essa TV digital terá um canal exclusivo para a educação, 24 horas por dia, só educação.
24 horas por dia, somente cultura. 24 horas por dia, somente cidadania. Será um avanço extraordinário no oferecimento de oportunidades de acesso ao conhecimento. Mas eu falava da Michele e eu quero ser objetivo. Qual era a preocupação dela? Tomou conhecimento de que, em muitos casos, mais de 20 milhões de brasileiros estão utilizando a internet, por intermédio dos jovens, para uma nova língua, que não é a língua portuguesa, não é a língua espanhola, não é a língua francesa, é o chamado internetês. Nós falamos, a doutora Henriette falou há pouco sobre a nossa criatividade, o professor Norte também. Então, a criatividade brasileira criou o internetês. Mas eu considero, e faço uma crítica como educador muito forte a existência desse internetês entre nós, porque estão deformando a língua. Em vez de estarem aperfeiçoando a língua portuguesa e dentro desse princípio da nossa ligação de origem com a latinidade, os jovens, em geral de 15 a 18 anos, estão utilizando a televisão para eu diria, um contato entre eles mesmos, utilizando uma língua que não existe. Não é português e não é nada. É uma língua simplificada que nem tem, na verdade, origem aqui no Brasil. A procedência dessa língua simplificada é o Estado de Israel. Então, eu fico bastante preocupado com esse avanço e eu queria dividir com os colegas intelectuais franceses essa preocupação de que não se desvirtue o uso dessa conquista tecnológica, que é agora a TV digital, com o emprego nas escolas, inclusive, de um idioma que eu considero apátrida. Ele, na verdade, não tem pátria. Agora, quero concluir dizendo que, como a professora Walter falou muito a respeito de comidas deliciosas, assim que nós nos encontrarmos pessoalmente, a Academia Brasileira de Letras está em condições de oferecer a vocês caviar, de sobremesa chocolate, e existem os que preferem banana. Como são expressões comuns, eu imagino que tenham entendido que o nosso oferecimento é feito de todo o coração. Volta a coordenação à França. Obrigado.